Alô? Seguidor do Pensamento Desperto? Não, amigo. Esse fundo é real. É uma biblioteca. Eu comprei alguns livros, os outros eu roubei e outros são empréstimos que eu não devolvi. Mas são meus. Ok? Manda um e-mail para o Pensamento Desperto se você quiser participar. Você que é pesquisador da região norte. Ok? Agora deixa eu falar com a Yara Costa, porque hoje é sobre ela, é sobre o trabalho dela como pesquisadora. Só um instante, até mais. Assiste! E é real. O negócio aqui atrás, eu não comprei. Hoje, a nossa convidada é a Yara Costa, grande pesquisadora das artes cênicas, professora da Universidade do Estado do Amazonas, artista do Brasil e que tem uma poética maravilhosa, é uma grande amiga, parceira das artes, e ela acabou de defender a sua tese pela PUC São Paulo, chamado Corpos da Floresta, uma experiência para resistir. E é com ela hoje que a gente vai bater este papo maravilhoso. Bem-vinda, Yara Costa. Olá, Madison, olá, Pensamento de Perto, olá, amigos que estão aí conosco. É um grande prazer, Madison, estar com você. Eu sou artista, né? Criadora, intérprete de dança, professora, pesquisadora, faxineira também, né? Das produções. E mãe de 2 filhas lindas. E mãe, aos 47 anos, hoje com 50, de 2 crianças gêmeas, Lara e Una. Obrigado, Yara, por ter aceitado. A gente falou antes que se expor dentro do Pensamento de Perto, com o seu trabalho como pesquisador e artista, é um ato de generosidade e de coragem, né? De um Amazonas muito forte. Pois bem, dando início aqui a essa trajetória, a esse bate-papo maravilhoso, eu queria ler algo que talvez possa se relacionar um pouco com o seu trabalho que eu encontrei aqui na minha biblioteca, tá? A frase é preciso afastar-se de concepções reducionistas que veriam o processo de dominação como uma relação de sujeição absoluta, onde o polo dominado não desempenhariam também uma função ativa, reinterpretando, selecionando e remanejando as expressões que recebe do polo dominante. Essa frase é do livro do João Pacheco de Oliveira Filho, o nosso governo, os ticuna e o regime tutelar. Eu trago essa frase aqui para a gente, para amparar, para dar o pontapé nessa conversa. Pois bem, Yara, nessa organização da sua tese, que ela está muito bem dividida em 3 etapas, bem consistentes, mas ela começa com algo muito curioso, que é uma expressão baniwa como introdução. E logo depois desse chamamento indígena, tu conta um pouco sobre a história da dança ou da presença de uma técnica específica na história da dança brasileira, né? E como isso vai operar um pouco sobre esse teu principal conceito de tese, que é o conceito do corpo da floresta. Me explica um pouco sobre essa expressão indígena do baniwa. Yo! Fala, Miriam, cadê a tua voz? Eu não sei fazer como eles, né? Com a presença e plenitude que um baniwa faz, mas ele está no espetáculo do rito de passagem. Essa expressão é uma convocação, né, dos baniwa para iniciar um ritual. No caso, o ritual que eu presenciei na comunidade Panampanã, em São Gabriel da Cachoeira, foi o ritual do Pudali, que é o mesmo da Bucuri, Pudali em baniwa, né, e da Bucuri no Nhangatu, que é um ritual de troca, um ritual onde eles fazem encontros para possíveis casamentos, festejar alimentos, né, troca de alimentos, então relacionamentos políticos, né, então realmente troca nesse sentido bem amplo, sociopolítico, cultural, né, que é muito potente, era bem potente também, né, hoje talvez bem menos praticado pela população baniwa, que foi muito massacrada no período da colonização e foi quase
totalmente evangelizada, né? Entendi. Me fala um pouco, depois dessa expressão, porque o que interessa muito para quem está escutando é que esse chamamento, né, constrói uma certa força para você enquanto pesquisadora, e é tão interessante que essa expressão Baniwa, ela, depois, se você que está nos acompanhando, peça essa tese por e-mail, pensamentodesperto@gmail.com, começa com esse chamamento Baniwa e termina com ecoar. Então, essa força que inicia o trabalho, depois se projeta enquanto eco para outros lugares. Eu achei isso bem, bem significativo para mim, né? Essa força da tua pesquisa e de como ela se projeta em nós. E logo depois desse chamamento, você conta, mesmo que não necessariamente o espaço seria suficiente para contar a história da dança brasileira, mas da técnica do balé clássico sobre os corpos brasileiros, aí eu queria que você comentasse um pouco por que essa abordagem para iniciar a sua pesquisa. Uma coisa que sempre me inquietou desde o mestrado é uma falta de autonomia nos processos de criação, quando lidavam, que eu percebia na produção de Manaus, na produção brasileira, que eu percebia muita superficialidade. Que não se entregue, seja só superficial. E obras estereotipadas. Até hoje existe isso, né? Então, eu fui atrás de uma leitura, e aí o Roberto Pereira, né, um grande pesquisador que a gente perdeu, infelizmente, escreve no livro dele, da formação do balé brasileiro, e lá ele pontua e traz para a gente essa história, né? Como é que se forma o profissional da dança, vamos dizer assim, porque a dança já existia, né? Já existia nas comunidades indígenas, nos terreiros, né? Ela estava ali, bem pungente. Porém, como um bailarino profissional reconhecido pela sociedade, ele traz lá, né? Começa pelo balé russo, então, com as passagens, né, Bom, vocês sabem essa parte da história da dança, mas, assim, isso foi importante para mim pontuar, para perceber que a dança, ela começa já colonizada, né? A formação desse balé, desse profissional, desse pensamento na dança como profissional de dança, já vem de um pensamento colonizado. E até hoje isso se perpetua e me incomoda. Então, essa questão, né, da formação desse balé brasileiro, que já nasce colonizado, ficou muito forte em mim. E a PUC, no caso, foi a instituição que eu escolhi, né? Eu passei na PUC e na Unicamp, na época do doutorado. E eu escolhi a PUC porque eu percebi na orientação de Christine Greiner essa possibilidade de conseguir esse deslocamento para perceber de forma política esse pensamento colonizado na dança, né? E essa relação, claro, sempre com o indígena, né? Da relação com a cultura indígena era o primeiro ponto. Depois isso foi ampliando, né? O Roberto Pereira é fundamental a leitura dele para a gente entender esse processo e se distanciar, né? Tem outras pessoas, Eduardo Sucena, né, que fala sobre a história, mas como Roberto Pereira, não encontrei alguém com esse posicionamento crítico. Depois tem a Fabiana Brito também, que fala um pouco sobre essa história da dança, mas não nesse lugar do início, né, que começa lá no Rio de Janeiro, né, com a formação do balé municipal, do bailado, né? Essa questão do estereótipo na dança talvez tenha sido o ponto inicial para me pensar. Então, eu precisava trazer isso. E acho até que eu não consegui aprofundar tanto, eu trouxe na introdução, né, essa parte, porque eu percebi que eu não ia conseguir dar conta de ir atrás de documentos, ia se tornar uma tese, né, que ia partir para outro lugar que eu não queria. E outras pessoas formadas em história, por exemplo, poderiam, uma antropologia mesmo, poderia contar essa história de forma melhor do que eu, né, esse trecho. Então, só foi um recorte mesmo que eu peguei sobre esse momento da formação do balé brasileiro. Gente, você de casa que está iniciando seu projeto de monografia, mestrado e doutorado, vai encontrar, de fato, essa extensão, a grandeza, principalmente quando você vai necessitar beber da história para amparar um argumento do teu trabalho. Obviamente, quem está no mestrado vai cuidar disso melhor.
no doutorado já entende que não dá para falar de tudo e a gente vai fazendo recorte. Mas o aluno de graduação que está escrevendo monografia, ele acha e ele percebe que é possível historicizar determinado assunto. E aí, no finalzinho, meses antes de defender a monografia, ele percebe que ele não vai dar conta. E isso vai criar em você uma ansiedade. Então, faça um recorte e faça uso disso para amparar o seu argumento. Yara, a pergunta é: o que seria os corpos da floresta? Porque esse conceito ele está no seu tema, tutela o teu tema, e depois você desenvolve ele a partir de todo o resto até o final do seu trabalho. Conta para a gente o que seria o corpo da floresta. Então, esses corpos da floresta, ele primeiro tinha o foco para o homem amazônico, o ribeirinho, o caboclo, o indígena, as pessoas que moram e vivem da floresta, né? Que estão ali, na beira do rio, na beira da floresta. Mas aí, no decorrer da pesquisa, isso, na qualificação, isso foi uma decisão da banca, junto comigo, né? Que a gente precisava ampliar esse conceito, porque eu quis trabalhar com o trabalho da Lia Rodrigues, né? E a Lia Rodrigues, ela, apesar de fazer um espetáculo que tem a base no livro do Davi Copenaua, com outro antropólogo, A Queda do Céu, ela faz Para que o Céu Não Caia, né, que é o livro, que é o espetáculo incrível que ela faz, e a gente pegou esse trabalho para ser um dos objetos de pesquisa, da pesquisa de campo. Ela não falava exatamente do ameríndio, ela falava da favela, do povo, da comunidade, daquele corpo da favela. E aí a gente foi na banca, foi entendendo que esse corpo da floresta, na verdade, o que me interessava sempre, e aí eu concordei, são as pessoas que estão nessa periferia, nessa invisibilidade. Nessa periferia que eu falo, não espacialmente, geograficamente, também acontece isso, né? Porque até na história de Manaus, as pessoas, os doentes, os leprosos na época, os indígenas, os imigrantes, todos eram colocados à margem do centro da cidade, né? Então, o centro da cidade era só para a sociedade, né, colonizadora. Isso daí já é bem simbólico também. Isso está bem claro no teu trabalho. Outra coisa importante, Yara, é o conceito que abre o seu trabalho, está no título dele, que é o Corpos da Floresta. O que seria este conceito? E, naturalmente, para você construir o argumento ao redor disso, você convida alguns autores pós-decoloniais. Fala um pouco para a gente como foi fazer uso de autores de outras disciplinas para te ajudar a falar o que seria esse corpo da floresta. Madison, você falou uma coisa muito importante, porque no programa de comunicação e semiótica lá na PUC, a gente, e em todos os programas também, talvez, que dialoguem com as artes, mas não são exatamente de artes, né? Então, a gente encontra, se depara com vários autores, né? E lá eu fui apresentada ao Homi Bhabha, ao Verde Castro, ainda não tinha lido, ao próprio Boaventura, já tinha lido alguma coisa, mas é lá no programa que eu consigo ler realmente ele, né? Milton Ratum, até o Milton Ratum que eu já tinha lido, mas ele foi importante também para mim pensar nesse conceito de corpo da floresta, né? E para pensar nesse conceito, eu precisava de autores que falassem e que tivessem essa noção de que corpo é processo, é constituído nessa troca de relação entre corpo e ambiente, está fora dessas questões dualistas, né, de corpo, e alguns da filosofia também, que talvez tenha sido a parte mais difícil para mim, fora o próprio Homi Bhabha, que também é extremamente complexo, né? O Viveiros de Castro também. Porque eu sou artista, mas tenho uma formação também muito variada, né? Eu venho da engenharia elétrica, né, na graduação, então, no doutorado, isso foi mais desafiador também, né? Porque a Christine Greiner é profundamente conhecedora em Michel Foucault, em Deleuze e Guattari, e eram as primeiras leituras que eu estava fazendo dele, né? Então, eu precisei de todas essas pessoas e fui selecionando, né, quem poderia abrir a minha mente para criar esse conceito.
E Entendi. como você já conversou comigo, o Boaventura foi muito importante nisso, porque ele é o que consegue mediar mais entre esses conhecimentos, né, de uma forma que a gente consegue ler, né, e entender. Gente, você de casa, inevitavelmente vai se deparar com muitos autores, geralmente apresentados pelos orientadores, autores que você não tem muita familiaridade. Eles vão ser necessários, dependendo muito do que você está construindo enquanto espaço de pesquisa, né, para amparar e te ajudar, como a Yara expôs aqui para a gente. Tem um conceito da Christine Greiner, junto com a Helena Katz, que eu acho muito interessante que a gente fale um pouco, Yara, que é o conceito de corpo-mídia. Fala um pouco disso, eu sei que isso atravessa essa pesquisadora e naturalmente vai atravessar os seus orientadores, né? O conceito de corpo-mídia é o que dá a base para mim definir o que é o corpo da floresta, né? Ele entra no campo dessa contracorrente que eu falei, desse pensamento dualista do corpo. E de várias esferas, né? Como patrimônio material e imaterial. Eu entrei no doutorado ainda fazendo essa distinção, e hoje, para mim, tudo se constitui, tudo pode ter uma extensão do corpo, né? O celular, as coisas, os objetos que estão no meu dia, que eu utilizo, são todos distensões desse corpo, e o conceito de corpo-mídia ampara esse olhar, né? Foi importante entender que o corpo é uma troca constante de informação. Ele se constitui a partir dessa troca constante de informações entre corpo e ambiente, né? Que é uma coisa bem interessante deste conceito, é que ele supera, de alguma maneira, ou nos convida a entender que o corpo não é mais uma máquina e muito menos um instrumento, que são coisas que geralmente estão nas nossas falas, ou falas de alguns artistas ou pesquisadores em artes cênicas que não estão habituados com este conceito em específico, que eu acho que é uma grande colaboração dessas duas pesquisadoras. Yara, então, depois desses autores, gente, existe um time de autores pós-decoloniais que a pesquisadora faz uso, tá? E existe outros também, tá? Mas tem um timezaço aí que é bem importante que você tenha contato. A pesquisadora Yara Costa, ela define 3 momentos, 3 cenas na sua pesquisa. A primeira tem a ver com memória e vida. A floresta, a cidade e o rio. Ela perambula contando um pouco do que é a cidade de Manaus, como sendo uma cidade virada de costas para o rio. Yara, conta um pouquinho para a gente como foi esse percurso, por que essa escolha de falar de Manaus como sendo essa cidade? Eu precisava falar do lugar que eu habito, né? Do lugar que me propõe essa inquietação enquanto artista, né? Então, da questão dos estereótipos e tudo mais. E aí eu precisava ler quem escreveu sobre a história de Manaus no início, sobre o início do processo de colonização, sobre 1669. E ainda fica raso, né, Madison? Ainda fica raso. Mas ele me amparou em como eu ia continuar a pesquisa. Então, era importante eu perceber os pontos que me levariam a uma análise para entender por que a gente pensa via estereótipos, né? Eu precisava entender melhor essa formação também do homem amazônico. Então, me deparei com essas leituras sobre a cidade que é construída de costas para o rio, e a gente vive isso, né? Na nossa própria cidade não tem muitas árvores, né? Isso é devastador para a gente, né? Que somos corpos da floresta. Yara, e faz total sentido você começar por esse percurso dessa cidade que sofreu muito com o processo de urbanização. A Cachoeirinha é um exemplo disso, que foi o primeiro bairro projetado, primeiro projeto de urbanização da cidade, com fortes influências francesas. E isso dialoga muito com os autores que você faz lá no preâmbulo, né, anteriormente, que para você construir uma cidade vai ser sobre muitos corpos, vai infligir muitas leis, muitas regras, muitos padrões sobre um corpo. Principalmente Manaus, que era conhecida e sempre foi conhecida como a Paris dos trópicos. Então, isso faz total sentido. Imagina isso em Manaus, que é uma cidade com 2,500 mil habitantes. Imagina nos interiores.
nos outros lugares, nas terras indígenas, nos grupos étnicos, que não são poucos, por volta de 64 ou 66 aqui no Amazonas. É muita coisa, é um trabalho que exige muito de você, não? Exigiu. Nessa tese, e mesmo diante dos autores, quando eu ia tendo contato, sempre acontecia um processo em mim muito forte de sentimentos. Eu até fiz outro dia um videodança sobre essa questão desse turbilhão de impactos do que eu sinto, né, e que me joga num campo da revolta, da angústia, né, para expressar, e aí eu preciso expressar, e a forma que eu tenho de me expressar melhor é dançando. Fechando um pouco a cena 1 e abrindo a cena 2 do teu projeto, você faz aqui um desenho que, para alguns leitores, eles podem até se deparar com uma certa estranheza, porque você escolheu 2 trabalhos, um do Balé Estágio e outro da Lígia Rodrigues, que tem a ver com esse diálogo com a ideia de corpos da floresta. Me fala um pouco da distinção desses trabalhos, porque eles são em momentos diferentes, galera, tá? Tem um trabalho que é um pouco mais antigo, que é do Balé Estágio, que é uma grande companhia de dança do Brasil, com mais de 40 anos, e nós temos o trabalho da Lígia Rodrigues. Então, desenha para a gente a importância de trazer esses 2 trabalhos como exemplos para a tua tese. Então, a gente sentiu a necessidade, desde o início eu queria falar da Índios.com, que é a minha própria companhia, né? Mas não poderia ficar, né, esse como objeto, né, de estudo, somente eu. E a gente escolheu, historicamente, o Quarupi do Balé Estágio, né, criado lá em 77. É simbólico, é significativo, é representativo daquela época. Foi um grupo que realmente foi por esse Brasil caminhando, levando e dançando na terra, no chão batido, na rua, desbravou aí o Brasil com as suas apresentações. O Balé Estágio é muito importante nesse sentido da nossa história, e aí o Quarupi vem como um dos primeiros espetáculos que sai daquele lugar estereotipado que eu falo na introdução, né? Da formação do balé, que é muito focado no balé russo, no balé clássico, e não percebia as nossas origens, né, aqui mesmo, do movimento do corpo. Então, o Estágio faz isso com o Quarupi. Ele tem o seu olhar estético, mas ele consegue quebrar, que a gente pode até, né, colocar como um ponto de reflexão também das escolhas, mas ele vem com outra pegada sobre esse indígena, né, sobre essa cultura. E aí vem a Lia Rodrigues, uma coisa muito mais atual, o espetáculo criado em 2015, eu pude assistir ao vivo, né, o Quarupi também. E aí a Lia vem com esse outro foco, né, que me faz perceber que o Corpos da Floresta está em muitos outros espaços, né, esses corpos invisibilizados que eu comentei. Então, era importante para mim também me situar no tempo. Que choveu e relampagou. Aqui tá chovendo e repangalejando. Aqui tá chovendo e chega tá pingando. Aqui relampeou e a galera... Como criadora. E sempre não perdendo o foco que um dos objetivos era me deslocar enquanto criadora, né? Como é que eu poderia me deslocar enquanto criadora? Deslocamento nesse sentido de percepção do mundo, né? Da criação, de processos de criação. Como trabalhar essas confluências de cultura e do que a gente percebe no caso de Manaus, né? Isso dialoga muito, a escolha desses trabalhos, a intenção delas colabora significativamente com a tua pesquisa. Por quê? E com a frase, Ana, tá gravando, mexeu aqui, eu me desorientei rapidamente. A escolha, ela não foi simplesmente espontânea, ela tem um rigor por trás que colabora muito com aquela ideia que, à medida que uma sociedade vai se desenhando e tem corpos que vão sendo docilizados, que vão sendo invisibilizados, na contramão vai ter artistas, vai ter grupos que vão estar resistindo a este processo. Né? E eu acho que esses 2 exemplos é justamente isso. Isso faz sentido para você ou eu posso estar delirando aqui? Não, faz total sentido, Madison, porque quando a gente escolhe, né, como você bem pontuou, você precisa escolher pessoas, sujeitos na pesquisa que vão colaborar para o teu pensamento crítico, né? Eu acho que isso é mais importante, então, e que reforçam também as tuas análises, ou
amparando ou desamparando também, né? Te colocando, ou te afirmando, ou te negando o que tu pensa. E aí esses dois grupos, tanto a Lia Rodrigues, a pessoa da Lia Rodrigues é muito forte, a pessoa da Mari Casdali é muito forte, e do Décio Otério também, claro, que ele que é o coreógrafo, né? Mas a Marica é a figura de frente, né? É a primeira pessoa, vamos dizer assim, do Balé Estágio. E as duas companhias têm uma trajetória incrível, né? A Lia Rodrigues, muitas vezes, ela não ganhou o prêmio local, ela foi reconhecida internacionalmente e sobrevive de alguns patrocínios de fora do que do Brasil, né? Então, já escutei isso, sabe? Meio que uma reclamação, poxa, eu não ganho um prêmio Claudiana, mas eu consigo ser reconhecida lá fora, né? Enfim, essas questões, né? E é um grupo que está ali no meio da comunidade da Maré, né? No Complexo da Maré. Ela vai para dentro da Maré. Ela poderia muito bem não ter ido, né? E ela se coloca naquele lugar. E a Lia Rodrigues, os bailarinos, o elenco dela é constituído por pessoas também que estão ali, que são da comunidade, né? Tem uma escola lá também de formação, um projeto incrível que eles têm lá. Então, é uma pessoa que está na resistência, está na resiliência, está nessa contramão de tudo, todo esse tudo, né? É muito importante nesse lugar da resistência e do olhar para esses corpos. Então, foi isso. Acho que os dois contribuem muito nesse sentido do que vem depois, né? Para me falar de mim mesma, né? Eu precisei olhar para fora também, né? Que é justamente como você encerra a cena 2 e abre a cena 3, que é justamente, né, se colocando dentro do percurso, né, narrativo da tese, quando você abre a sessão, quando se trata da nossa própria vida. Aí você me conta um pouco como foi contar um pouco da tua história e depois, e como isso vai refletir nas suas 3 obras da Indus.com. Na verdade, eu acho que eu já vinha fazendo isso em todo o processo. E foi você, Madison, uma vez que me disse, Yara, você já percebeu que todos os teus espetáculos são rituais? Talvez não todos, porque teve uma época aí da dança aérea que talvez eu estivesse mais apegada a outros lugares da estética. Mas com o rito de passagem, o Rastros Híbridos e o AE, para falar do que não foi perdido, esses 3 trabalhos que marcam minha trajetória nesse lugar da criação, dialogando com a cultura amazônica originária, né, dos povos originários. Então, eu percebo que as coisas... Eu tinha que estar nessa tese mesmo, né? Todo pesquisador tem que ter a fala dele, né, numa tese. Não tem jeito, tem que estar ali. E aí, enquanto artista, eu vi esse momento, né, de fechar, e a Cris foi... Nossa, minha orientadora é fantástica. Ela foi me dando me reforçando que eu podia ter essa autonomia, né, e essa força também, essa coragem também, me tornando mais corajosa para me expor. É uma coisa que sempre tá se tratando da sua própria vida. E o Viveiro de Castro, eu até abro essa cena 3 com uma citação dele, que ele fala assim: toda experiência de um outro pensamento é uma experiência sobre o nosso próprio. E aí também nessa época eu comecei a perceber que não era eu, Yara, era um nós, Yara, né? Porque tinha um monte de gente junto comigo nesse coletivo que te forma, né? Que te constitui. E aí é um coletivo que é interessante, a gente, que aí nos leva para um lugar também, tem que ser mais humilde, né? Não sou aí, né, Yara, né? Que tá afirmando isso. Esse conceito já vem de muito tempo, né? Talvez de outras formas sendo vistos, né? Ter cuidado para que você não seja atravessado e começar a se achar uma diva pop, né? Tipo assim, a Beyoncé, a Lady Gaga, principalmente em projeto de pesquisa que você tem que dialogar com muita gente. Gente, leiam, eu acho que é muito interessante vocês lerem essa sessão 3, leiam todo o projeto, mas a sessão 3 ela é muito gostosa, quando a Yara começa a falar da vivência dela de menina muito jovem na sua cidade, e é bem legal. Yara, uma coisa que eu não sabia e eu fiquei um pouco surpreso, que a Indus.com ela começou com outros 3 bailarinos muito importantes da cidade de Manaus. E ela estava atrelada ao poder público. Me conta um pouco disso e como foi essa extração, que talvez tenha sido a melhor coisa. Pareceu um pouco de fofoca, né, gente? Desculpa. É uma coisa importante num corpo, né, de dança de uma instituição, né, bancado pelo governo do Estado.
Então, acho que a partir daquele lugar devem sair, sim. Acho que a gente sempre tem que pensar que a gente está formando pessoas artistas, né? Para novas criações, para não ficar dependente, né? Por toda a vida daquilo. Eu acho que e a roda tem que girar ali dentro, né? Então, tem que girar mesmo. Tem que girar. Então, a gente precisa... Politicamente, isso é o correto, né? Eu senti muita necessidade. Eu tinha feito uma pós-graduação em composição coreográfica. Tinha tentado algumas coisas ali, numa época, com a Cristina Moraes, para a criação de um grupinho, que foi o Grupo Cria. E aí, depois, lá no CDA, em 2001, a gente já estava muito cheio de trabalhos duros que não me fazia expandir enquanto criadora, né? Só da repetição, sem aquela expansão das minhas potencialidades, né? Enquanto artista. Então, o Aindes.com veio com a Adriana Góes, a gente juntou a Adriana Góes, Getúlio Lima e Marcelo Dantas, na época. Nós 4 formamos e criamos o primeiro espetáculo, O Processo, que era uma grande piada, assim, muito legal, muito gostoso de fazer, porque cada vez que a gente fazia ele, acontecia uma coisa diferente, e a gente se divertia muito, muito, muito. Então, assim, talvez aquele grupo, ele começou como esse laboratório de criação, mas ele também foi um lugar que nos possibilitou esses outros prazeres, né, de dançar. A Indies.com, ela começou em 2001 e então ela tem 19 anos, né? Exatamente. Nós estamos em 220, olha. 2020, e já fez inúmeros trabalhos, tem muita importância na cidade de Manaus, e na região, e no Brasil, porque a gente já viajamos para outros lugares, representando o próprio Brasil, mas eu queria falar desses 3 trabalhos, Yara, o Rito de Passagem, o Rastros Híbridos e a para falar do que não foi perdido, porque está dentro do repertório da companhia, mas ele está também dentro da tese. Então, me fala também um pouquinho deste processo. Tá, a escolha tinha que ser, né, dos trabalhos que eu ia, a princípio seria só um trabalho, mas depois eu senti a necessidade de pegar os 3 que eu tinha construído, elaborado em conjunto, inclusive Rastros Híbridos com você, né, e aí eu optei por uma escrita que não fosse aquela escrita descritiva demais por exemplo, eu percebo que eu não coloquei ficha técnica aqui dos trabalhos, não tem a ficha técnica. E aí o Rito de Passagem também, apesar de ser um solo, ele foi construído a muitas mãos. O Ricardo Risuenho foi importantíssimo também para mim, assim como o papel do Madison no Rastro foi, o Ricardo foi no Rito de Passagem. E foi um momento de transição entre esse gosto pelo virtuosismo lindo de voar pelas paredes que eu tinha da Indus.com do balé aéreo, e a cultura indígena, após o mestrado, né? Então, o Rito de Passagem também foi tema de mestrado, de dissertação da Ovidia Dias, e mais alguns artigos que a gente já produziu. E ele gerou muitos frutos, né? Ele me possibilitou ser a primeira companhia independente, porque o CDA já tinha ido, no projeto de maior circulação do país, que é o Palco Giratório, né? Então, e ele me possibilitou ir representando o Brasil em Coimbra, em Portugal, na Guiana Francesa. E até hoje, eu dancei ele aos 50 anos, ano passado, no primeiro festival Palco Giratório do Sesc Amazonas, né? E foi muito legal. É um marco, né, dentro da companhia, que projeta ela como companhia profissional, né, da cidade de Manaus. É muito bonito esse trabalho. E o AE? O AE era um desejo, quando eu encontrei os Yanomami, numa oportunidade que eu tive, através de uma ONG, que faz uma formação de professores Yanomami, eles me convidaram para, eu e a Mara Pacheco, para a gente fazer um trabalho de um módulo sobre arte e educação. E foi muito bom. Foi uma semana incrivelmente forte, porque eu percebi nos Yanomami algo diferente, cada etnia é diferente, né? Mas os Yanomami, naquele grupo, eles tinham uma alegria nos gritos, e aí veio aê, né? Esse nome, porque era um grito que eu sentia, que eu escutava, né? Deles, nas apresentações. Então, eu levei a Indies.com para apresentar para eles apresentaram para a gente, apresentaram mesmo, né? Porque não era um ritual, era uma diversão, mas dentro de cada cultura, né? Do jeito que eu pensava. Até apresentamos na ponta para eles. Então, o AE, ele traz essa possibilidade de falar um pouco sobre essa alegria que eu percebi no Yanomami, na comunidade Yanomami, num curto intervalo de tempo, gente.
Uma coisa que eu gostaria de falar para quem está assistindo, que a Yara, sendo uma artista pesquisadora, ela fez muita pesquisa de campo, então ela teve muito acesso, se manteve durante um tempo, com várias idas e vindas, em grupos étnicos aqui no estado. Não só no estado, mas na Guiana Francesa também, que tem o Rastros Híbridos, tem a ver com uma relação com um grupo étnico, que é os Calinas, né? Isso. Da Guiana Francesa. E aí, como isso é importante no processo de formação de um pesquisador ou do pensamento científico, que a gente tenha contato com o campo com muita propriedade e com menos violência possível. Como é que a gente consegue dialogar o rigor científico e artístico dentro de uma tese, como você fez com esta? Eu acredito que a gente começou com a palavra generosidade, né? Sim. Eu acredito que é isso. Uma das coisas é se desapegar porque o artista em si, ele é vaidoso, né? Ele tem nós temos, o ser humano tem as suas vaidades, né? E talvez em alguns artistas seja isso forte. Eu tinha mais forte em mim a questão do perfeccionismo. E quando eu coloco na tese a possibilidade de experienciar as coisas, pensando lá no Bom Dia La Rosa, lá, nesse conceito da experiência, eu me desarmo, né? Então, eu acho que desarmar, ser generoso com o mundo, com o que ele te fornece, e perceber isso para produzir algo, né? É o começo. Então, a gente precisa primeiro desapegar dos nossos vícios. Para a gente encerrar, você inicia com a expressão Baniwa e depois nos convida a ecoar essa potência, né? Ecoar a potência, né, desse convite Baniwa, e depois o Aê ali, que é outra força Yanomami. Como é que você pensa, como pesquisadora, que o que você escreveu pode ecoar para outras pessoas, para outros pesquisadores em artes? E eu termino com várias perguntas, né, nele. Eu penso que ele pode, de forma do microativismo, sabe? Pensando sempre minimamente, né? Também me colocando nesse lugar que a gente não tem como atingir, né, todos os leitores. A gente não vamos ser um best-seller, mas eticamente, verdadeiramente, com honestidade, a gente consegue, sim, acreditar, né, na tua escrita, na tua história, que é verdadeira, aí, tudo que está na tua tese é muito verdadeiro. E aí eu penso, sim, que a gente consegue atingir algumas pessoas, né? Então, pelo menos fomentar os questionamentos, esse modo de viver que eu não concordo, por exemplo, né, com a questão da invisibilidade, com a questão do descaso, com as populações menos favorecidas, né, que estão na vulnerabilidade. Então, eu penso que pode ecoar dessa forma, né? É um engajamento que eu assumi durante a escrita disso, e que hoje eu tento, né? Eu tento continuar esse engajamento no que eu produzo enquanto professora, na sala de aula, na própria forma de dar a aula, na abertura para as vozes, né? Então, eu penso que eu marco esse final com as perguntas justamente para manter essa reverberação, né, de provocar novos processos. Entendi. Yara, muito obrigado pela sua presença. Foi com susto, mas com muita generosidade. Muito obrigado por participar aqui do Pensamento de Perto. Eu esqueci de pedir para que todo mundo se inscreva no canal, acione aí as notificações, comente aqui. Qualquer dúvida, comenta embaixo do vídeo. Se eu não puder responder, naturalmente eu posso repassar isso para a Yara e ela com certeza fará. Muitíssimo obrigado e até o próximo. Obrigada. Tchau, Yara! Tchau, querido! Foi muito